A paz do Senhor, queridos irmãos. Que bom, estamos aqui em mais um podcast no Instituto Fanini, através do canal Alfa e Ômega e também do canal do nosso Instituto Fanini. É uma honra, um privilégio estar com vocês juntos nessa linda e maravilhosa tarde, com podcast ao vivo. Estamos aqui com um mestre que daqui a pouco vou apresentar ele melhor a vocês, mas eu tenho aqui uma palavra de Deus que veio ao meu coração, o ano aceitável do Senhor, e o que eu quero deixar para você, para a sua vida, para esse ano de 2026, é o primeiro podcast desse ano. Eu quero deixar para você a seguinte reflexão em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É uma comissão que nós temos de pregar a palavra de Deus. Jesus fazia isso, falando que o Espírito de Deus estava sobre ele para que ele falasse da palavra de Deus, do Evangelho, das boas novas para todo aquele que precisa. E a minha função e a sua função e a função de todos nós que temos o Espírito do Senhor sobre nós, o Espírito Santo em nosso coração, é proclamar o ano aceitável do Senhor. Então que esse ano seja um ano aceitável do Senhor para você, para sua família, para todos aqueles que estão ao seu lado. Aproveite as oportunidades para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Que você possa, em qualquer lugar que você esteja, pregar a poderosa palavra de Deus, apresentando o amor de Deus, a salvação de Deus para aquele que necessita. Sobre isso, sobre essa mensagem que você pode colocar no seu coração e contribuir para que você possa viver a verdade de Deus na sua vida. Vamos falar um pouco do nosso podcast. Vamos falar hoje sobre um assunto palpitante, maravilhoso. Tenho certeza que você está compartilhando esse link. Se inscreva em nosso canal, compartilhe aí o link. Você pode compartilhar o link do canal Alfa e Ômega, você pode compartilhar o link do canal do Instituto Fanini. Você tem a oportunidade de compartilhar nas suas redes e nós estamos ali avançando para a glória de Deus. Eu vou apresentar agora meu amigo. Nós vamos hoje falar com o pastor Fernando de Andrade Machado. Ele é pastor filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Fluminense? Seção Fluminense. Ele tem uma trajetória marcada por uma solidez acadêmica intensa. Ele é professor de eclesiologia, é formado em docência, ensino superior, teologia, administrativo. Ele também é administração de empresas, também é formado. Ele é historiador, ele é formado em história também. É especialista em teologia e interpretação bíblica, além de gestão e de auditoria de qualidade, integrando saberes teológicos. Fora isso, diversos trabalhos que ele já fez, e ele está aqui conosco para compartilhar um pouco da história batista, uma história de um legado que nós vivemos. Nós somos batistas, nós vivemos um legado durante muito tempo construído através da história, que é muito bonito. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero agradecer a Deus, pastor, pela sua presença, por senhor estar aqui conosco, pela sua disponibilidade. Sabemos que o senhor está até de férias, né? No seu trabalho, para poder estar aqui conosco. E obrigado por estar aqui compartilhando conosco a sua história de vida, de trajetória de ministério e tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Queria que o senhor se apresentasse, se eu esqueci alguma coisa, falando aí para o nosso público, e sobre a sua igreja. Hoje o irmão está onde? Paulo, obrigado pelo convite. Puxa um pouquinho o microfone. Lisonjeado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Quero agradecer a todos que estão acompanhando nesse momento, que irão acompanhar posteriormente. Eu hoje sou membro da Primeira Igreja Batista Duque de Caxias, faço parte do colegiado dirigido pelo pastor Cláudio Capetini Moser. Capetini. Estamos ali contribuindo na igreja, também na área de ensino, história dos batistas também, e nas outras áreas que competem aos pastores
do colegiado da igreja. E, de fato, o livro foi um grande presente, porque ele está se mostrando realmente uma ferramenta, um instrumento para abençoar muitas vidas. Glória a Deus. Pastor, nossa história de trajetória de vida cristã, como é que o senhor conheceu a Cristo? Como é que foi a sua experiência com Deus, quando o senhor... a sua conversão, né? Sua história de vida cristã? Eu sou privilegiado porque eu nasci num lar cristão. Meu pai era o diácono da primeira igreja de Baixo de Caxias e minha mãe também lá congregava. Inclusive, fui apresentado no altar em 1978, que posteriormente eu seria consagrado pastor. Eu tive esse privilégio de ser consagrado ao Senhor na mesma igreja que posteriormente eu fui consagrado ao ministério E qual pastoral. foi a igreja? A primeira igreja A primeira de Duque de Caxias. Duque de Caxias. Claro, quando criança, apresentado pelo pastor Nemésio Fernandes de Carvalho, e como pastor ordenado pelo pastor Cláudio Capetini Moça. A minha conversão, ela se dá, de fato, de verdade, bem encontro com Cristo já na adolescência, aquela experiência pessoal com Deus, mas eu sempre fui criado naquilo que a gente chama nos caminhos do Senhor, da igreja, né? E tem sido uma experiência muito boa, porque é assim que tenho vivido no ministério, muita coisa que eu aprendi lá pequeno, com os meus pais, nos embaixadores do rei e tudo mais. Não fiquei sempre na primeira igreja, passei a parte da infância e da adolescência na segunda igreja batista em Gramacho, e agora já adulto voltei com a família para compor lá o ministério da primeira igreja. Eu estava vendo aí sua camisa do embaixador, né? Tá aqui. Olha lá. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Isso aí, pastor Divaldino que gosta, pastor Divaldino deve estar vibrando aí. Então, pastor, isso veio nessa trajetória cristã, ali se converteu na adolescência, embaixadores do rei contribuindo com isso, lógico, essa instituição maravilhosa. E logo depois, o senhor, na caminhada, quando o senhor se sentiu chamado para o ministério pastoral? Então, os embaixadores do rei tem muito a ver com isso também. Eu, posteriormente, me tornei conselheiro do embaixador do rei, fiquei 18 anos cuidando dessa organização, e eu já tinha sentido o chamado lá como conselheiro, mas a verdade, Paulo, é que eu sempre fugi disso. Eu adiei o máximo que eu pude. Inclusive tem uma frase de um pastor, se eu não me engano é o pastor Samuel Rodrigues, que ele dizia o seguinte: conselheiros são pastores de meninos, conselheiros de pastores do rei. Então eu já me via fazendo o trabalho de pastor, é claro que não se compara, mas em certa medida é um pastoreio. E me sentia muito confortável com isso e sempre fugindo. Até que ao voltar para a primeira igreja de Caxias, Deus me pegou e me fez entender que não adiantava fugir. Eu tinha que cumprir os chamados dele na minha vida. E aí resolvi obedecer. Estou obediente até esse momento, para a honra e glória de Deus. Amém. Estamos aqui, pastor, com mais de 900 pessoas assistindo, e temos aqui alguns que botaram aqui no chat. Boa tarde a todos os irmãos, amigos, Deus abençoe a todos, um forte abraço ao professor Fernando, João Paulo mandando um abraço aí. Abraço. Também mandando Rubens, falando boa tarde a todos, boa tarde. Pastor Cruzoé também mandando aqui. Pastor Paulo Renato, Deus abençoe sempre você, seu ministério, com certeza. O Espírito Santo do Senhor está com você e te usará poderosamente. Obrigado, pastor Cruzoé, Deus abençoe sua vida. Também estamos aqui com outros irmãos. Boa tarde, pastor, graça e paz. Boa tarde, meu querido amado. E você pode nos ajudar aí compartilhando mais esse link. Estamos com 1000 pessoas aí assistindo. Eu quero que você que está assistindo aí, que você coloque o likezinho. Se inscreva aí no nosso canal. É muito importante o seu comentário. É muito importante você curtir. E é muito importante você se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho. Tanto o trabalho do canal Alfiômica como o trabalho do Instituto Fanini. É muito importante para que a gente possa continuar propagando a palavra de Deus. Que a nossa intenção aqui é levar ensinamentos bíblicos e a palavra de Deus para todo aquele que está nos assistindo.
Queridos, avançando aí, pastor, o senhor com esse chamado pastoral foi ao Ministério da Palavra, e aí o senhor teve experiência em outra, o senhor chegou a pastorear uma outra igreja. Sim. Sim. Como é que foi essa experiência de pastor? Porque pastor auxiliar é uma coisa e pastor presidente Verdade. é outra. Como é que foi essa sua experiência aí entre essa pastoreio de auxiliar e pastoreio de pastor presidente? Pertencendo ao colegiado da primeira igreja, a gente aprende muito lá com o pastor Cláudio, que ele dá liberdade para a gente trabalhar. Então, quando eu recebi o convite do processo social, de sucessão, né, na igreja da qual eu fui pastor, chamada Igreja Batista Betel, encarei, porque a gente foi chamado para isso, Paulo. É verdade. A gente foi chamado para isso. A gente não pode negar quando Deus fala com a gente. Então Deus falou, conversei com a família e fomos ao ministério. O problema é que a gente pegou a igreja numa época muito complicada no mundo, que era a pandemia. Então tudo foi diferente, né? As circunstâncias foram diferentes, os desafios foram diferentes, mas eu tenho no meu coração que o tempo que lá fiquei, eu fiz aquilo exatamente que Deus tinha mandado eu fazer, sem fazer nada mais nem nada menos. Cumpri a missão, aquilo que Deus me propôs. E ao terminar o meu ministério, no momento que entendi, eu retornei à primeira igreja Batista de Caxias. De fato, a experiência de dirigir uma igreja, ela é uma experiência diferente de auxiliar. Porque a responsabilidade do auxiliar, ela se limita ao presidente da igreja, ao pastor sênior, o nome que quiserem dar. E quando você está à frente de uma igreja, a responsabilidade é tua, até do ponto de civil, jurídico e tudo mais. Mas foi uma experiência muito positiva para o meu ministério, e eu estou nesse momento, o que eu chamo até de, eu brinco, né, com meus colegas pastores, que quando o pastor está auxiliando outro pastor, ele está numa férias privilegiada, aguardando Deus o direcionar e chamar para algum outro ministério. E nesse período que o senhor, além de assumir outra igreja, que o senhor falou, a responsabilidade ela é diferente, realmente. Eu nunca tive o privilégio de pastorear, mas sei que Deus estava, como daqui a pouco acaba as férias, né, como o senhor falou. Então, eu sei que nós somos chamados para isso. E logo, mas o senhor, nessa trajetória do Ministério Pastoral, o senhor desenvolveu o dom de mestre. Desenvolveu o dom, aquilo que Deus colocou no seu coração, que foi dar aula, ensino. Como isso foi surgindo? Porque você tem dentro do Ministério Pastoral, lógico, todo pastor precisa saber dar aula, todo pastor precisa entender da área de educação, precisa saber passar as coisas, mas tem aquele que tem o viés de professor, o viés mais de ensino, o chamado mais para essa área. O senhor se sente mais chamado para essa área? Como é que o senhor desenvolveu isso? Como é que o senhor está trabalhando isso hoje? Paulo, eu não vou dizer que eu me sinto mais preparado para esse ofício nosso, nessa responsabilidade. Mas, de fato, eu tenho tido experiência até antes do Ministério Pastoral como professor. E me sinto bem dando aula. Sinceramente, não sei se eu sou um bom professor, mas me sinto bem lecionando. E tenho, atualmente, na primeira igreja, eu sou professor exatamente do assunto do livro, que é a História Batista, Doutrina e Princípios. E já tenho caminhado, lecionando há um bom tempo na caminhada cristã. De fato, é uma área que eu gosto. Eu gosto de interagir, gosto de ensinar, gosto de aprender, gosto de conversar. Mas eu não sei se é a área que eu tenho mais domínio. Assim, eu tenho me esforçado para. Sim. Assim como você disse, todo pastor ele acaba tendo que, querendo ou não, desenvolver a questão do Militar em ensino. várias áreas. Também, e o ensino é uma delas. Desenvolver em várias áreas. A gente não tem essa opção de eu quero só dar aula. Não né? tem. A gente tem que fazer tudo, né? De apresentar uma criança, aquele momento lindo de apresentar um bebê, aí um funeral. Ensinar ou pregar. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer tudo para a honra e glória dele, e Deus vai te capacitando e vai te direcionando e fazendo aquilo que você não é capaz de fazer. Aqui, muita gente botando aqui. O chamado de Deus é a maior bênção do mundo. Juliana também colocou aqui. Meu primo, amado pastor Fernando, sua prima,
mandando um abraço aqui. Uma a irmã Mariana falou, fui sua ovelha. Elas estão aqui, compartilhando aqui no nosso chat, aqui bombando. Deus abençoe. Ó, se inscreve no canal aí, bota um likezinho para nós aí, para ajudar na divulgação da palavra de Deus, meus irmãos. Pastor, experiência com Deus nesse período que o senhor falou assim, poxa, isso aí realmente mexeu comigo. Todos nós temos a nossa experiência com Deus. Mas uma que o senhor possa compartilhar e falou assim, essa realmente tocou no meu coração para edificar os irmãos aí. Queridos, eu vou compartilhar uma experiência não necessariamente do ministério, mas para mostrar como Deus está com a gente em todo o tempo. Houve um episódio muito conhecido no Brasil, um acidente que aconteceu em Capitólio, Uhum. uma cidade de Minas Gerais. Houve uma tragédia ali, caiu uma parte da rocha no cânion ali, né? Onde tem uma represa, onde as pessoas fazem turismo, né? Ele tinha uns barcos ali? Isso foi muito noticiado. Foi, isso aí bombou na internet. Isso, vítimas, né? Um acidente. E eu estava exatamente naquele lugar com a minha família minutos antes. Questões de 2 minutos. E Deus, assim, como Deus cuida da gente, né? A gente tem que estar atento aos sinais. E por alguma razão, a minha esposa, no exato local que depois aconteceria o acidente, ela começa a chorar. E eu olhei aquela cena e achei estranho, porque ela estava feliz, estava chorando por quê? Uhum. E ela até no impulso falou, estou emocionada. E eu falei pro barqueiro, pro condutor do barco, volta para a base. Aí ele falou assim, olha, mas faltam muitos pontos para a gente conhecer ainda. Porque o passeio vai parando na represa, né? Então, é um lugar muito bonito, Sim. creio que já resolveram as questões. E foi o tempo da gente voltar. Mas foi muito noticiado isso. Quando a gente volta para a Terra, a gente não sabia de nada. A gente entrou, fomos tomar um café e a gente viu na TV. A notícia, alguns minutos depois que a gente já tinha chegado, a notícia demora um tempo também para chegar. Sim. Tinha acontecido a tragédia. A gente fez as contas, Deus tinha dado Apesar que lá teve livramento. gente que filmou na hora, até caindo. Exatamente. Foi muito impactante aquele É. acidente ali. Isso me marcou porque eu vi Deus agindo, inclusive, nos avisos. Sim. Então, assim, no ministério pastoral, a gente vive assim também. A gente precisa estar atento o tempo todo. É uma palavra, às vezes é um sorriso, às vezes é uma lágrima, às vezes Deus te impedindo de chegar em algum lugar. Às vezes Deus te preparou para pregar algo e chega na hora, Deus te direciona para outra página da Bíblia. Então, essas experiências que cada um tem que ter com Deus, não tem fórmula, o que eu estou falando aqui serviu para mim. Sim. Mas eu vejo Deus em todos os momentos. Então, o que eu poderia dizer para quem está ouvindo é que a gente esteja atento a como Deus fala com a gente. Nem sempre Deus fala com audível. Às vezes Deus fala com a própria natureza, com o outro, com o semblante do outro. E a gente tem que estar atento a isso. Glória a Deus, meus irmãos. Que testemunho forte, pastor. E eu que vi, a gente às vezes vê pela rede social, a gente vê pela televisão e não sabe que vai ter a oportunidade de ter com uma pessoa que viveu aquilo praticamente em loco ali naquele momento. Um belo livramento de Deus. Deus abençoou. Graças a Deus por isso também. Meus irmãos, e aí, pastor, o senhor me contou que esse livro aqui, meus irmãos, que nós vamos falar um pouco sobre ele, nasceu quando o senhor preparava uma apostila para os seus alunos. Foi isso. Exatamente. Como é que foi isso? O senhor começou a pensar neles, escrever, e como é que chegou nessa grande obra? Inclusive, o pastor Teodomiro leu e falou assim, olha, uma das melhores obras que eu li. Foi benção. Que honra. Eu tô lendo, comecei a ler, ainda não acabei. Mas vamos lá, pastor. Então, eu nessa coisa de lecionar, a gente de vez em quando se depara com a realidade dos alunos. Você já foi aluno? Eu ainda sou aluno, você ainda é Também aluno. somos alunos. E a verdade é que cada vez mais o tempo é escasso para a gente ter ministério, trabalhar, cuidar da família. Então, pensando nisso, diante da demanda que surgiu da nossa denominação,
a nossa denominação, ela condicionou que os pastores, aqueles que pretendem ser pastor batista, precisam estudar a história do povo batista. Sim. Que é o que eu acho muito, muito legítimo. E existe muito material publicado sobre a nossa história. Beth Antunes, Reis, e poderia citar diversos aqui, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E a verdade é que um aluno de seminário, ele ler tudo isso em pouco tempo é muito complicado. Então eu comecei a pensar, diante do convite que eu tive para lecionar exatamente a disciplina de História do Povo Batista no Seminário Teológico Batista Caxiense. Posteriormente também recebi o convite do Seminário John Hus, na mesma disciplina. Eu imaginei, preciso montar uma apostila, porque eu não tenho condição de exigir dos alunos um outro tipo de coisa pela questão do tempo. E porque o sistema de ensino desses seminários, ele é semipresencial, ele não é totalmente in loco, tem um pouco de coisa também de apresentação de trabalho, então fica muito difícil. E eu comecei a escrever alguma coisa, porque sempre tive a oportunidade de lecionar a história do povo batista para a escola bíblica dominical, mas você sabe que é diferente. Com certeza. É um outro tipo de abordagem. Então peguei aquele material todo, comecei a escrever, só que teve um momento que eu percebi que a minha intenção de fazer a apostila já tinha se perdido, porque ficou denso o material para a apostila. Uhum. Ao mesmo tempo, não estava muito pronto para ser um livro. E aí eu comecei a perguntar a alguns colegas pastores o que achavam, incentivaram. Conversei com o pastor responsável da editora, o pastor Ailton Bezerra. Ele também viu viabilidade. Falar nisso, sobre Ailton Bezerra, pastor Ailton Bezerra, estou aguardando o senhor para a gente fazer um podcast. Tem que fazer a cavadinha, para o senhor poder estar aqui com a gente, tá? E aí ele falou, Fernando, é viável, vamos, investe nisso. Eu relutei um pouco, mas depois eu terminei de escrever. Uhum. E ele falou, vamos ver. E graças a Deus, o livro realmente Tá pegando. está pegando. Glória a Deus. Está abençoando, as pessoas têm gostado, porque ele acabou se tornando um livro direcionador. Ele não traz nenhuma história nova. Claro, a parte inicial do livro, que a gente vai conversar ainda, ela é uma característica minha, assim, autoral. Sim. Mas a parte do capítulo 4 em diante, ele é um apanhado, é um conjunto de informações de vários autores, em que eu, claro, eu boto meu comentário, minha forma de escrever, mas eu direciono para que a pessoa possa aprofundar o assunto por ela mesma. Então ela quer conhecer um pouco mais sobre o personagem tal. Lá estão os links, ele vai lá, procura, ou pega o livro, e ele vai conhecer profundamente a história. Porque não houve em nenhum momento a pretensão de complementar ou substituir os autores renomados que nós temos. Estou longe disso. A intenção foi facilitar a vida do leitor. No primeiro momento, para o aluno do seminário, mas no segundo momento, para todos aqueles que Todos aqueles que se interessam são os batistas que precisam conhecer a nossa história, né? Quem não sabe quem é, uma história linda, fica Paulo. complicado. Uma história linda, que linda. muitas das vezes se confunde com o lidar humano. Seres humanos erram e acertam. Sim. Isso não devia contaminar nosso entendimento sobre a história. Eu acho que o livro é uma oportunidade para a pessoa revisitar e aquele que é batista ter orgulho de ser batista. Com certeza. Eu costumo falar que sou batista por opção e por amor. Eu gosto da nossa denominação e gosto dos nossos princípios, da nossa fé, daquilo que a gente pensa como sociedade. Eu acho que a gente tem muitas organizações que são maravilhosas e com esse advento de nós estarmos aí trabalhando muito, uma revitalização, eu acho que nós temos tudo aí para voltar à vanguarda e contribuir muito com a sociedade na sua totalidade. E com essa visão sua, como é que foi essa introdução? Como é que o senhor começou a trabalhar isso? Essa visão do senhor da história batista? Porque, como o senhor falou, nós temos diversos livros de pessoas renomadas, livros bons, livros nem tão bons, mas que nós estamos aqui. Como é que o senhor viu essa oportunidade? O que o senhor quis dar do toque do autor? Primeiro, mostrar que os nossos princípios, que até o pastor Isaltino falava, e o pastor Israel Belo também fala, questões distintivas da gente.
E no livro, quem lê vai perceber que eu destaco muito a questão da liberdade de consciência. A, a defesa batista de respeitar quem pensa diferente. E desde o início do livro, assim, houve essa intencionalidade de mostrar para quem está lendo que ele tem que ler a história e entender, claro, o contexto, o anacronismo, enfim, mas perceber que há uma coisa do respeitar o outro muito presente na nossa identidade. Eu creio que muitas das dificuldades que nós temos hoje de relacionamento se dá pela dificuldade que as pessoas têm de respeitar a visão do outro. E o povo batista, ele surge exatamente pela defesa do pensar diferente. Então, se a pessoa que lê o livro, ao final da leitura, perceber que o povo batista defendia isso, eu já estou feliz. E se ela entender que a palavra de Deus encoraja isso, mais feliz ainda. O senhor pegou um ponto, esse ponto da liberdade de consciência é muito interessante, porque hoje nós temos uma crise nisso na sociedade. No nosso país, inclusive, pensar diferente hoje se torna adversário e até inimigos. Nem mais adversários, sim inimigos. E isso ele tem alcançado de uma maneira bem ferrenha as próprias igrejas. Então, hoje, você quando traz uma obra dessa para que a pessoa possa pensar novamente de que nós, como batistas, nós entendemos que o outro tem um direito de pensar diferente, tudo bem com isso, e que o outro tem um direito de se expressar diferente, tudo bem com isso. E hoje, no que nós estamos vivendo, é muito complicado. Então, realmente, traz uma luz para que a sociedade possa pensar melhor. Para que o povo batista, para que nossas igrejas possam pensar melhor. Que isso tem entrado nas igrejas de maneira muito, muito difícil. Machucado, né? Mas exatamente, o senhor falou, tem machucado as igrejas. Tem machucado as pessoas que estão na igreja. Porque, além da liberdade de consciência, nós também temos aí o nosso princípio de fé e Estado. A gente, da política, a gente tem esse princípio batista que é muito importante. É muito caro isso. Muito caro isso para nós. E como é que o senhor vê isso? Então, até se você me permitir, entrando um pouco na história do livro, esse assunto, por exemplo, da igreja separada do Estado. Sim. Se a pessoa lê a história do povo batista, ela vai perceber de cara que não há conexão com essa ideia muito popular hoje de uma igreja que se impõe ao Estado, ou o Estado que impõe uma igreja. O tempo todo a história batista, tanto na origem quanto na caminhada no Brasil, é que esses assuntos não se amalgamam. O que é diferente de que nós não temos como indivíduo de participar disso, daquilo. Mas a instituição, a denominação, ela não se envolve. A história batista ela foi construída com muito sangue derramado para defender essa liberdade. As pessoas acreditavam mesmo que elas poderiam ter a fé delas e muito porque elas estavam na condição de persegui-las. A questão toda é que muitas das vezes quando a gente fala no contexto de que não estamos perseguidos. Nós não somos a minoria. Mas no contexto de alguém que era minoria, tanto na Inglaterra quanto no Brasil posteriormente, muda. A percepção muda. Então, o livro ele dá a oportunidade das pessoas, inclusive, consultarem outros livros, de perceberem que é necessário, para alguém que se diz batista, respeitar o que pensa diferente. E entender que uma nação, ela é do Senhor, independente da ideologia que estiver dominando ela. O Espírito Santo não precisa da minha ajuda para que o Brasil ou o mundo seja do Senhor. O Espírito Santo precisa da minha submissão, da minha convicção de que ele age através de mim, de você,
e de todos aqueles que se sujeitam ao senhorio de Jesus pelo testemunho. O Evangelho, Paulo, eu gosto muito dessa frase. Tem duas frases que eu repito com muita propriedade. Assim, o cristão tem que gostar de gente e que o Evangelho, ele não é ele não é pela força. O Evangelho é convite. Então, se o Evangelho é convite e eu respeito quem pensa diferente e confio na ação do Espírito Santo, Atos capítulo 2, versos 42 a 47 vai acontecer. Deus vai trazer para dentro do povo dele aqueles que ele salvar. Então, não tem guerra, não tem força, não tem violência, tem atitude de Jesus. Vem, me segue. Como eu vou me arriscar aqui, não tem partido político. Não tem partido político. Isso é muito. Infelizmente, temos visto até mesmo alguns mais arvorados, às vezes alguns pastores também, alguns irmãos que pegam esse viés político que para nós é muito difícil. Infelizmente, assim, eu não tenho uma expectativa super positiva que essa ruptura vai se resolver rapidamente. E creio que esse ano será um ano muito difícil. Muito difícil. Em direção para vai ser muito Como complicado. você tocou no assunto anteriormente, assim, a pessoa que pensa diferente é meu inimigo. Então, eu não vejo perspectivas imediatas de que isso se cesse. Então, cabe àqueles que têm a consciência de serem batistas de fato, aprenderem a lidar com isso com o sentimento de gostar de gente. E entender que o Espírito Santo vai conduzir. E que a gente não entre nessa. Que ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. E a gente também precisa tentar não perder o controle. Que é o mais difícil. Tá? É forte, meus irmãos. É o princípio batista. Pastorzão, também, como é que o senhor vê durante a história? O senhor que carafunchou, o senhor que buscou, o que impressionou o senhor nesse estudo sobre a história batista? Então, a questão, o início da história do povo batista, quando os radicais, ali chamados radicais, né, pela igreja anglicana, então vários grupos estavam ali incomodados com a imposição do governo inglês, do império inglês, né, que todos deviam ser da igreja anglicana. E é interessante isso que muita gente acha que o mundo todo era católico, né? Só que houve um momento na história que a Inglaterra não foi católica, não era uma teocracia católica. Era uma teocracia anglicana. Claro, o tempo aqui não vai permitir a gente explicar melhor isso, mas o livro explica. E os batistas, especificamente, no momento que o rei James, abriu um parênteses, coisa interessante, a gente popularizou uma Bíblia chamada King James. Pois é uma excelente Bíblia. Mas o King James é o responsável direto pelo surgimento dos batistas, porque ele perseguiu aqueles que se tornariam os batistas. O James, para os primeiros batistas, foi uma pessoa muito ruim. Então, assim, olha como é que Deus usa quem ele quer como ele quer. Deus usou esse rei perverso para patrocinar, possibilitar uma tradução que posteriormente foi nomeada King James. Mas esse mesmo homem que Deus assim utilizou para poder fazer isso, perseguiu implacavelmente aqueles que seriam os primeiros batistas. E eles, quando saem, isso é muito interessante, você perguntou o que me chamou muita atenção, eles, quando saem da Inglaterra fugindo para a Holanda, isso é importante destacar, porque há muita gente que tenta defender que o primeiro movimento batista foi iniciado na Inglaterra. Não. Um movimento sem nome iniciou-se na Inglaterra. E aí a gente perde o tempo, porque pode ter se iniciado em outro lugar. Mas o nome batista, o primeiro culto batista, acontece na Holanda, em Amsterdã, na instalação que anteriormente tinha sido chamada de Padaria do Ian. Tudo no livro esse explicadinho interessante, tem os nomes. E eles fazem aquele primeiro culto que tinha como característica principal liberdade de consciência. Não batizar não consciente, ou seja, só batizavam convertidos conscientemente. Veja, não é porque não batizavam crianças,
Eles não batizavam quem não tinha condição de saber o que está fazendo. Porque senão perderia o princípio da liberdade de consciência. Exatamente. E ênfase na igreja separada do Estado. Esses 3 princípios eram o que unia aquele grupo. E por que igreja separada do Estado? Porque eles entendiam que todos tinham que ter liberdade de culto. Só que o que me chamou a atenção nesse movimento é que, em menos de 2 anos, eles foram para lá, Amsterdã, e em menos de 2 anos, o Smith e o Thomas Hells, que eram os 2 pioneiros, eles divergem. E é interessante que o povo batista acontece isso o tempo, né? Nossa, A gente se junta, quase o tempo todo. né? Diverge e continua batista. Ou seja, o divisionismo, que eu também falo no livro, ele nem sempre é ruim. Eu gosto de citar, isso me chama a atenção, porque a história batista, ela tem essas rupturas. O problema é quando essas rupturas causaram dor. Houveram rupturas no nosso meio, como na década de 60, Uhum. e outro, um pouco antes também, que causaram dor, dificuldades, mal-entendidos, ruídos de comunicação. Foram feitas talvez da maneira equivocada. Talvez sentassem para conversar. Mas houveram outras que foram muito positivas. E aí a gente pode ir para a própria Bíblia, quando estão os discípulos, todo mundo muito confortável junto, e aí chega Paulo e Barnabé, e a Bíblia relata que Deus fala assim, separa Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. Era mais confortável eles 2 ficarem lá. Deus divide, e depois lá na frente, Deus divide Barnabé de Paulo. Sim, sim. Né? Então, Foi a divisão para multiplicar. exatamente. Então, às vezes, Deus tem sua maneira de agir. E no nosso meio batista, esse início dessa divisão, logo no início, foi fundamental. Porque Smith ele se aproxima dos menonitas. Ou seja, aquela ideia inicial começa a se perder. E Thomas Hells volta para a Inglaterra, com um grupo. E quando volta para a Inglaterra, a beleza daquele que entende o que está fazendo e está disposto a morrer por aquilo que ele acredita. Thomas Hells, ao voltar para a Inglaterra, ele tinha plena consciência que ele não terminaria aquela história bem. Ele volta para a Inglaterra, escreve uma carta para o rei James, o advertindo que ele estava equivocado, enfim. E o rei James o aprisiona, e ele vai terminar a vida preso. Mas a partir da semente disso que ele fez, desse movimento, o evangelho na Inglaterra, através do povo batista, cresce, e de lá vai para os Estados Unidos, e posteriormente vai chegar no Brasil. Glória a Deus, aí você já levou uma aula de história aqui rapidinho para a gente. Nesse movimento todo, como o senhor falou, teve que ter aquela divisão por crescimento, e nós vivemos isso, né? E a Bíblia também, como o senhor falou, Paulo ali acabou tendo dificuldade com Marcos, com João Marcos, depois teve dificuldade com Barnabé, lá na frente também. O importante disso é que no final ele acabou tentando chamar todos. E é o que a gente tem que entender, que a divisão, ela às vezes é necessária, mas que a gente tem que tratar com amor aquele que está ao nosso lado. E aí dentro disso aí, pastor, dessa história que o senhor tem visto, como o senhor tem visto a história batista no meio da nossa igreja? Por que a gente não trabalha tanto isso? O que falta para as igrejas? Muita gente fala assim, mas isso não é importante para a igreja. Falar que se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar. Uhum. Se você não conhece a sua história, como que você pode ir à frente e trazer um legado? A história traz um legado. Né? Um legado. Nós somos produto de ensinamentos dos nossos pais, de nossa família. Então nós temos isso, como o senhor vê isso, esse ensinamento que às vezes nós não trabalhamos isso nas nossas igrejas. Assim, eu tenho, graças a Deus, visto um movimento de algumas igrejas, Crescente. né? Tá acontecendo isso agora, de retomarem conhecer a história. Claro que as motivações são diversas, mas você que é membro de uma igreja batista, você precisa saber diferenciar algumas questões e entender o que é ser batista. Porque há muita confusão, Paulo, sobre
costumes, doutrina, princípios, a dúvida sobre questões morais, questões espirituais, culturais. Então, as pessoas confundem ser batista, às vezes, porque foi numa igreja e a parede da igreja é preta, a parede da outra é branca. Ou é batista porque bate palma, acho que isso já nem mais é assunto. Não, mas ainda tem. Ainda deve ter, né? Ah, bate palma aqui, o outro Bate bate. O pessoal traz como avivamento. É, Bater palma. coisas assim que A não... igreja é avivada porque bate palma. As questões de costumes, elas não são o que faz você ser batista. Então, assim, eu resumiria essa questão do que é ser um batista, o que é uma identidade batista? É a pessoa ter consciência dos princípios. E aí, assim, cada igreja, ela vai ter costumes diferentes. A primeira igreja batista dos caixistas, do qual sou membro, ela tem um costume. Uhum. Ela tem uma forma de lidar com o culto, ela tem uma forma de lidar A liturgia. com o sistema de funcionamento. A primeira igreja batista da Pavuna tem outra. Tem sua identidade. Exatamente. Uma igreja nos Estados Unidos ou na Alemanha são diferentes. Elas têm questões culturais que influenciam ela. Há questões doutrinárias, e aí a gente começa a conversar que as coisas precisam estar parecidas. Existe uma declaração doutrinária que ela é regida pela Convenção, ou protegida, ou defendida, ou guardada pela Convenção Batista Brasileira, onde há 19 itens que, de fato, uma igreja que é batista e que se propõe a ser filiada a esta convenção, como é que começa a engrenagem funcionar? Uma igreja voluntariamente decidiu ser filiada à convenção, entende-se que esses 19 itens lá escritos, ela concorda. Só que, assim como os costumes, ela pode mudar de igreja para igreja, a questão da declaração doutrinária, ela muda na convenção. Tem assembleias que elas podem, os pastores reunidos anualmente, podem modificar isso ou aquele item. Recentemente modificaram o item de família. Por uma questão até jurídica, explicaram melhor o que é família, segundo o entendimento do povo batista. Então, a declaração estava intacta desde 1986, se não me engano. Então, a declaração doutrinária, onde fala sobre Deus, Espírito Santo, salvação, pecado, as definições, isso é doutrina. Isso nos define. Isso é doutrina. Isso é nosso DNA. Né? A gente pode até modificar, mas enquanto não modifica, é o que nos une. E tem os princípios. Esses são inalteráveis. Então, uma pessoa que é batista, ela pode não conhecer os costumes da igreja, ela pode não estar de acordo com isso ou com aquilo, ela pode até não conhecer a doutrina, mas ela precisa conhecer os princípios. Quais seriam eles? Igreja separada do Estado. Isso é fundamental. Então, se você é batista e você defende um país onde há uma religião que seja dominante, você não é batista. Desculpa dizer isso. O batista entende igreja separada do Estado, ou seja, todo tipo de crença pode haver no território do país. Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Porque nós surgimos disso. Sim. É uma incoerência a gente querer defender diferente. Liberdade religiosa. Verdade, nós queremos que todos preguem. A verdade é que eles entendem como verdade. O que não significa que nós não vamos pregar o evangelho. Porque é uma ordem de nós pregarmos o evangelho. Só que a gente prega o evangelho de todo tipo de jeito. A gente prega o evangelho falando, em silêncio, vivendo. Outro princípio, liberdade de consciência, que tem a ver com a liberdade religiosa. Ou seja, o batista não acredita que ninguém vá para a igreja por força. Porque é o Espírito Santo que muda. Então não adianta impor. A pessoa tem que espontaneamente seguir a Jesus. Princípio batista. Outro princípio batista, que continua desde sempre. Só batizar conscientes. Ou seja, a pessoa se confessa a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se ela não é capaz de fazer isso, ela não vai ser batizada. Por isso, explicação de não batizarmos recém-nascidos. Exatamente. Nós oramos, né? Consagramos, abençoamos, mas o batismo, apresentamos ao Senhor, para a gente, só tem sentido se é realmente um ato de compromisso de alguém consciente. Se a gente fizesse diferente, a gente fere outro princípio da liberdade de consciência.
Outro princípio que você, como batista, precisa entender e que muita gente não quer entender. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse aí eu tenho me preocupado, pastor. E esse princípio não é nosso batista, é um princípio da reforma protestante. É um princípio de dizer assim, não há outro livro que possa substituir a Bíblia. A gente pode consultar vários livros para esclarecer um texto, para tratar de algum assunto, mas a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para a gente. Não concorda com isso? Nós respeitamos, mas não é batista. É a nossa regra de fé e conduta, a palavra é a verdade, ela foi inspirada, ela é iluminada e Deus fala através dela, e ponto. E ponto. E se a gente não quer crer nisso, então nós não somos batistas. Então, assim, o povo batista, eu sou batista, você precisa entender isso. E se você não está muito confortável com isso, o meu conselho como pastor é que você procure um lugar, uma igreja, que te traga essa tranquilidade de consciência. Porque você pode, como eu disse aqui, Paulo, discordar da declaração doutrinária. Você pode discordar dos costumes da igreja. Mas você não pode discordar dos princípios. Porque se eu discordo dos princípios, a identidade fica rompida. Fica fere. Exatamente. Pastor, está correndo o tempo. Nós estamos aqui com pouco tempo, já estamos aí com 50 minutos. Nossa. Glória, passa rápido, né? Assunto bom, passa rápido. Então eu queria deixar para o senhor o seguinte, nós não vamos poder alongar muito, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Deus para aquele que está nos assistindo, que precisa colocar Jesus no coração, que a nossa intenção aqui também é pregar o evangelho. O senhor tem aí 3, 5 minutos para trazer uma palavra da parte de Deus para aquele que está nos assistindo. Ali estamos aí com mais de 1.000 pessoas no canal, mais de 300 pessoas no outro canal, são mais de 1.300 pessoas nos vendo, e que o senhor deixe uma mensagem para esse povo aí do coração de Deus. Assim, a despeito de ser batista ou outro nome, o que nos interessa realmente é anunciar aquele que nos amou primeiro, que é Jesus. O povo batista é uma das instituições, um dos grupos que estão propostos a fazer isso. Mas o que interessa realmente não é o rótulo denominacional, não é a marca que nós carregamos de denominação, mas sim aquele que nós carregamos no coração, que é Jesus Cristo. Então, se você não encontrou Jesus ainda, você só precisa permitir que a graça dele te alcance. Ela vai te alcançar. Você tem que parar de resistir. E na hora que você deixar Jesus te alcançar e cuidar de você, você vai perceber que, inclusive, ser batista é o de menos. Isso é o que menos importa. Sim. O que importa é aonde nós vamos estar quando fecharmos os olhos nessa terra. A Bíblia diz que Jesus declarou que ele estava preparando o lugar para a gente. E que se não fosse assim, ele não teria dito. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O povo batista nasceu com essa certeza de que havia alguém que nos amou primeiro. E por conta desse que nos amou primeiro, valia a pena viver nessa terra. Então a minha mensagem final é essa. O que importa é Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Muito bom, glória a Deus, a Ele toda a honra, glória e louvor, porque Ele é digno de tudo isso. Meu pastor, considerações finais para o senhor, para a sua família, fique à vontade. E pode fazer as considerações finais. Onde é que nós adquirimos esse livro? Beleza. No momento ainda adquirindo no meu Instagram. Instagram? Diz aí o seu Instagram. @fernando.machade. Machado é mudo mesmo. Machade. Fernando.machade. Depois eu vou pedir o Paulo para disponibilizar o Sim, eu vou pedir para o Jefferson, que está nos acompanhando aí no chat, nos ajudando, e o Matheus também, para colocar aí lá nos comentários, tá? Na primeira descrição dos comentários, vai estar o link do seu Instagram para que possa entrar em contato com o senhor para poder... Isso, em breve a gente vai colocar também nos mecanismos aí de compra da internet. Amém. Ó, História Batista, adquira o seu, é bênção do Senhor. Pastor, sua família. Deixar aqui um abraço, daqui a pouco vou estar com eles, né? Minha linda esposa Shirley, minha princesa Letícia, meu príncipe Leonardo. E hoje é aniversário do meu genro também. Como é que é o nome dele?
Eu chamo ele de candidato a genro, o Daniel. O candidato. Daniel, Deus te abençoe. Está de aniversário hoje. Um abraço para ele também. E obrigado a você que assistiu o podcast, prestigiou. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Mestre querido, eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença, disponibilidade. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um podcast nos 2 canais. Isso já era um sonho nosso, tanto no canal do YouTube do Alfa e Ômega, como no canal do Instituto Fanini. Eu quero que você nos ajude a compartilhar esse link. Se inscreva nos canais que foram disponibilizados. Se inscreva no Instagram também do Instituto Fanini. Acompanhe os programas de rádio do Instituto Fanini. Acompanhe todas as nossas redes sociais, tanto do Alfa e Ômega como do Instituto Fanini, para a glória de Deus. Quero mandar um abraço a meu amigo, meu pastor, orientador também, pastor Oséias, que é o executivo daqui do Instituto Fanini. Um abraço ao pastor Oséias, toda a equipe de trabalho, pastor Jomilson, Matheus está aqui conosco, Renata está lá embaixo. Todo mundo está trabalhando aqui para chegar com qualidade no seu Smart TV, no smartphone, para que você possa compartilhar aí essa linda história. E a última mensagem que eu deixo aqui para você é que você entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. O Senhor é aquele que pode mudar a história. Nós estamos trabalhando o ano do Senhor. Que o ano do Senhor que seja em todas as áreas da sua vida. Porque nada foge do controle de Deus, como foi dito aqui pelo nosso querido pastor. Nada foge ao controle de Deus. E por último, eu tenho um convite para você. Para que você esteja nos acompanhando, além das nossas redes sociais. Domingo agora, nós vamos ter o aniversário de 79 anos da nossa primeira Igreja Batista em Pavuna. É um convite do pastor Teodomiro, de toda a nossa igreja. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo na nossa igreja, essas pessoas todas que estão conosco aqui. Não deu para responder todo mundo aqui, está todo mundo no chat aqui bombando, falando amém. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por compartilhar essa linda história conosco e vamos avançar para a glória de Deus. Então, se você puder, domingo, às 9 horas da manhã, vamos estar recebendo ali o pastor Diego Bravin, 79 anos da nossa igreja, e você tem a oportunidade de estar lá conosco. E também temos a obra social amanhã, 9 horas da manhã, estaremos com uma grande obra social lá na nossa igreja, Rua Catão 55, mais de 27 serviços, pastor, para abençoar a comunidade. Dentro desses serviços, assistência jurídica, psicanálise, psicólogo, médico, dentista e muitos outros serviços. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. E eu quero orar por você. Onde você estiver agora, nos ajude. Feche seus olhos aqui, nós vamos orar por você para que Deus possa estar conduzindo todas as coisas. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que tivemos nessa tarde, desse lindo programa, falando sobre a história batista. Te agradeço pela vida do pastor Fernando. Te agradeço por toda a instrumentalidade que o Senhor teve através do intelecto do teu filho para criar esse livro e abençoar tantas pessoas. Coloco em suas mãos, Senhor, o pastor Oséias e toda a equipe aqui do Instituto Fanini. Obrigado porque nós utilizamos esse espaço, esse estúdio que é tão abençoador para todos nós. Obrigado, Senhor, também por aqueles que estão assistindo, ouvindo, irão assistir, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Te glorificamos, te agradecemos por tudo. Quero colocar em suas mãos tanto a equipe de trabalho, também como a minha família. Quero colocar em suas mãos o Matheus, a Thelma. Obrigado, Senhor, porque eles são bênção na minha vida. Quero te rogar também, Senhor, que o Senhor continue cuidando do pastor Teodomiro, de toda a nossa igreja, a primeira Igreja Batista de Pavuna, e de todas aquelas igrejas espalhadas pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Nós entregamos tudo em suas mãos e oramos no nome poderoso de Jesus, o Senhor que é vivo e reina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Estaremos juntos aí para a glória de Deus. Um abraço. Fique na paz.